Com isso, então, nós encerramos a categoria 1, que trata de operações de dados, e agora a gente vai abordar a categoria do desenho da interface, que tem como objetivo tratar da questão da experiência de uso, a questão do desenho da interface com o usuário, enfim, os elementos que permitem a gente aí interagir com o sistema. Pois não? Oi, Pires, tudo bom? Oi, Pires. Me confirma uma coisa que eu estou entendendo, esse item 1.5, tá? Você está fazendo muito similar ao CISP, né? Teoricamente, do CISP é para rodar uma vez só, né? Que a gente chama assim de... No Rio a gente chama de bacalhau, a gente chama de gambiarra, tá? Ou seja, é rodar para acertar alguma coisa no banco de dados, tá certo? Não só isso, né? Se você precisar fazer um ajuste, né? A gente tem um escritório de métricas lá em Vitória, né? E volta e meia chega demandas que não é bem uma correção de um problema. O cara precisa exatamente de coisas como essa. Ele precisa configurar alguma coisa no produto. Essa configuração é algo feito pela área de TI, mediante uma solicitação. E o único lugar que a gente encontra para fazer essa medição é aquela rubrica lá, aquela categoria lá, entendeu? Porque aqui, por exemplo, você está falando em incluir código, né? Alterar coisas. Ponto de função, isso daí não seria uma entrada externa? Não seriam entradas externas? Eu não estou entendendo muito bem qual é a diferença desse incluir e alterar aí das entradas externas normais de ponto de função onde você pontua. Não sei. Poderia falar melhor sobre isso aí? A chave para esclarecer esse ponto é uma fala que eu comentei um pouquinho mais antes. Eu comentei o seguinte: quando a gente fala incluir, alterar, excluir, nós não estamos nos referindo à estrutura, não é uma coisa estrutural, é o conteúdo. Então, você não está modificando a estrutura, você está modificando o conteúdo do arquivo. De ponto de função, você não mede a modificação do conteúdo do arquivo. Não, na transação de alteração em ponto de função, você está alterando alguma coisa dentro de uma ocorrência de um arquivo. Sim, na transação, né? Agora, o projeto de melhoria, ele só é instanciado quando você precisa fazer uma mudança estrutural, não uma mudança no conteúdo. A transação em execução não é medida pela análise de ponto de função. Uma transação em execução, né? É o usuário executar uma transação de inclusão para criar um novo registro. O usuário executar uma transação de alteração para modificar um registro existente. Esse tipo de atividade não é medida em ponto de função, concorda? Não, tudo bem. Então, o que a gente está discutindo aqui não é a medição de uma melhoria que vai incluir um novo campo. Incluir um novo campo, show de bola, é uma melhoria, né? O que a gente está discutindo aqui é o usuário cumprir o papel o desenvolvedor, cumprir o papel de tela, né? O desenvolvedor ele configura o produto para que o produto consiga entregar alguma coisa que tenha valor para o negócio, né? E isso é algo que é imensurável pela análise de ponto de função. Não se trata de uma entrada externa, porque a entrada externa, no fundo, não é uma transação. A entrada externa é um tipo. Imagine, durante o dia, eu tenho milhões de transações que ocorrem aí nos sistemas de vocês, né? Quando a gente fala entrada externa, não são efetivamente as entradas externas. São os tipos de entrada externa. Então, a transação que a gente se refere quando a gente mede em ponto de função não é propriamente dita a transação, mas o tipo de transação. O Luiz Fernando coloca parâmetros do sistema, né?
Perfeitamente. Se você tem um parâmetro do sistema e você alcança um determinado objetivo de negócio por meio da configuração desse parâmetro do sistema, e quem faz isso não é o próprio usuário pelas funcionalidades do produto, né? É nessa subcategoria que ele se enquadra. Agora eu consegui abrir. Não, tudo bem. Esse exemplo de parâmetros do sistema me esclareceu bastante aí. A entrada externa, quando a gente fala assim, entrada externa, é uma simplificação, né? Porque eu não conto cada entrada externa caso, né? Cada caso de entrada externa. Eu conto o tipo de entrada externa. Então, incluir cliente, durante o dia eu vou ter dezenas de incluir clientes, centenas, milhares. O que eu contabilizo não são milhares, é o tipo, né? Então, esse caso aqui, o que eu estou colocando é o sujeito, é algo análogo a esse item 4.10 aqui no SISP, né? O sujeito vai lá, atualiza a base de dados e, a partir disso, ele consegue agregar um valor lá para o negócio, né? Então, no caso do Snap, o problema que motivou aquele 4.10 é alcançado por meio desse item 1.5. Tá certo? Ok, então. Obrigado. Nada. Então, a gente entra aqui na categoria 2.1. A gente tem 4 subcategorias, que é a interface com o usuário, métodos de ajuda, múltiplos métodos de entrada e múltiplos métodos de saída. O Saulo aqui colocou um comentário. Um cliente solicitou a inclusão de um novo feriado até 2100. E assim foram adicionados 83 novos registros no banco de dados. Exatamente. Este é um caso do item 1.5, desde que não tenha sido uma funcionalidade de conversão de dados, né? Desde que você não tenha medida em pontos de função. Aí é um caso, você foi lá e incluiu esses 83 registros, aí você vai usar essa categoria 1.5, lembrando que o que você mede não é a criação dos 83 registros, mas o que você mede como você evidencia que aquilo funcionou, tá certo? Então, nesse item a gente tem essas 4 subcategorias, vamos entrar aqui dentro da primeira delas, né? Então, são elementos da interface com o usuário, únicos, identificados pelo usuário, incluídos ou configurados na interface e que não modificam a funcionalidade do sistema, mas afetam características não funcionais, como usabilidade, facilidade de aprendizado, atratividade e acessibilidade. A unidade é a tela. Então, mais uma vez, nesse ponto aqui, a gente não tem, está além do produto cartesiano, porque eu posso colocar elementos aqui que não são funcionalidades, dados de código, por exemplo. Se você tiver que desenvolver uma tela para dar manutenção em dados de código, aqui vai gerar pontos relativos a isso, né? E você estabelece lá a contribuição dessas interfaces com o usuário com base na quantidade de propriedades que você está incluindo ou configurando. Então, se for menos de 10 propriedades, vai ser de complexidade baixa. 10 a 15, média. Mais de 16, alta. Propriedade, eu quero dizer o seguinte, é o label de um botão, é a altura de uma caixa, é a largura de uma caixa, é a cor de fundo de um texto. Então, são essas propriedades que tipicamente a gente tem contato quando vai desenhar a interface com o usuário. E aí, se for classificado como de complexidade baixa, eu vou ter uma contribuição de 2 snap points para cada elemento, 3 foi médio e 4 para se for alto. Vamos explorar o que é melhor cada coisa dessa. Então, o que é um elemento da interface com o usuário? É um elemento estrutural, único, identificável pelo usuário, que compõe a interface com o usuário. Então, pode ser texto, pode ser som, pode ser imagem, pode ser logo, pode ser cores, podem ser teclas, controles
navegação, animação, habilitar, desabilitar essa animação, né, desde que não seja parte do domínio funcional, operações para suportar teclas de função, autocomplete, teclas de atalho, teclas comuns, navegação do sistema em termos de telas, páginas. Esse item é um item legal porque no nosso escritório, volta e meia, a gente encontra assim, demandas que se deseja medir em pontos de função por causa daquele exemplo de drop-down, né, do CPM. O CPM coloca lá aquele drop-down para ilustrar que é possível que um drop-down corresponda a uma funcionalidade de listagem, né? Agora, se você tem um drop-down que foi o resultado de projeto de interface, e você já tem aquela funcionalidade presente em outro canto, na verdade não haveria medição desse drop-down, né? Só que o que acontece? Em termos práticos, você avaliar se aquilo foi uma decisão de requisitos, se aquilo foi uma decisão de desenho de interface, é algo muito complicado. A gente usa aqui ponto de função para remunerar contratos, e aí começa a ficar uma discussão numa área cinzenta, que está muito mais no plano assim, de opiniões, entendimentos, né, do que uma coisa pragmática, uma coisa objetiva. No entender, isso até afeta a disposição das empresas usarem pontos de função quando se depara com uma discussão desse tipo, né? Então, quando a gente encontra isso, a gente percebe que esse tipo de recurso que está relacionado ao desenho da interface, na visão do Instituto, está relativo a requisitos não funcionais. O Snap seria a solução adequada para medir esse tipo de coisa, né? Então, também é uma solução para a questão de dados de código, que a contratada fala, não, eu tive um esforço para fazer isso, aí você tem que ficar explicando. Cara, você teve esforço, mas você está sendo remunerado de maneira indireta. Quando você fez determinada outra funcionalidade, aonde essa funcionalidade vai ser utilizada, é nesse ponto que você vai receber os recursos para pagar por esse dado de código, né? Então, parece que as pessoas ou não querem entender ou não entendem o que é apropriação indireta de custos, né? E aí, mais uma vez, aquelas discussões que só fazem desmotivar que se utilize métodos de medição, né? Os caras olham para dois profissionais certificados batendo cabeça numa coisa tão básica como essa. Eu tive uma reunião esses dias aí no Rio de Janeiro e a pessoa falou, sou certificada, não, dá de código é um negócio que não existe mais. Pô, bicho, eu ouvi um negócio daquele ali, foi difícil de ouvir sem querer chorar ou querer rir, né? Então, esse tipo de coisa, caso se adote o Snap, é medido por meio dos Snap Points, ao invés de se usar ponto de função para querer medir algo que não tem relação com o domínio funcional, né? Então, eu vejo que se esse tipo de coisa se tornar uma coisa muito frequente, talvez mudar a lógica da medição de uma forma indireta para uma forma direta diminua esse tipo de conflito, diminua esse tipo de problema na hora de medição, né? Mas, de qualquer forma, eu vejo isso como uma solução paliativa, porque a regra do jogo é clara. Pois não? Aquele jogo. Você falou de drop-down, tá? Drop-down, tá? Até onde eu sei, me corrijam, tá? Se não estiver errado, mas drop-down você pontua em ponto de função desde que ele acesse um ALI, tá? Seria uma consulta externa, mais ou menos, tá? Observa que não necessariamente. Não necessariamente. Imagine que você já tem uma consulta. Na sua especificação de requisitos, você já identificou uma consulta para esse propósito, né? E essa consulta atende perfeitamente às necessidades de informação que você tem naquele drop-down. E aquele drop-down foi decidido quando se decidiu a questão de interface do usuário, se decidiu a navegação. Ou seja, é uma decisão que foi descolada do tema requisito, que é a base da medição dos pontos de função, né? Tudo bem. Não haveria por que medir esse drop-down como uma nova funcionalidade, já havendo uma funcionalidade para este fim.
Entendeu? Não, concordo com você. Mas eu vou ao ponto que eu queria chegar, é o seguinte, se você tiver um drop-down, entre aspas, tá? Mas esse você não acessa nenhum alho, não acessa nada, mas, exemplo, tá? Masculino, feminino e em branco, que é o não informado, tá? Dentro do próprio código, você tem esse drop-down, tá? Codificado. Em caso de ponto de função, eu entendo que isso não é pontuável. Mas, nesse caso, ele se encaixa nesse interface com o usuário. Sim. Mesmo acessando, porque, inclusive, ele pode acessar um dado de código. Tá? Nem precisa. No caso dessa categoria, não precisa nem acessar dado de código. Né? Ou acessando ou não, mas Isso. Essa subcategoria é o espaço onde esse tipo de coisa vai ser ponderada. Entendi. Teclas de atalho, por exemplo, seria uma tecla, tá? Estou entendendo que é um botão que você acessa diretamente uma outra funcionalidade, tá? Sem ter que voltar ao menu. Qualquer elemento da interface com o usuário é nesta subcategoria que nós o consideraremos. Né? Beleza, obrigado. Mas o que eu comentei na questão do drop-down é que, mesmo que você consulte um arquivo lógico, não necessariamente esse arquivo lógico e essa consulta no arquivo lógico via um drop-down deveria ser medida. Né? O que o CPN teve como objetivo quando colocou isso como exemplo é dizer que é possível que seja medido. Mas tem uma diferença enorme entre possível medir e necessariamente sempre ser medido. Né? Uma diferença enorme nessa coisa. E a gente percebe que as pessoas pegam o CPN e tratam ele como se fosse um roteiro. Né? Sempre que você encontrar isso, você faz isso. Sempre que você encontrar isso, você faz isso. E aí você começa discussões, meu entendimento, minha opinião, vira uma conversa assim, muito mais próxima da discussão religiosa, né, do que uma coisa técnica. Né? E eu vejo que esse tipo de coisa só prejudica a disseminação e a consolidação e a manutenção até do uso de métricas para a gestão de TI. Né? Então, eu vejo que um benefício do SNAP é ajudar a clarificar o que é funcional, o que é não funcional. Porque a gente acaba tendo que medir um monte de coisa como se fosse requisito funcional, porque, caso contrário, teria que ser uma apropriação indireta de custos. Né? E aí a gente entra naquela esfera, em muitos casos, do entendimento, da opinião, o cara que é um medidor, que não deveria ser um juiz, ele se coloca como juiz de assuntos que não lhe competem, né? Então, eu vejo que um benefício colateral do SNAP é esse aí. Né? Bem, vamos em frente aqui. Então, o que são elementos da interface com o usuário? Controles, como ponteiros, caixa de texto, botão, o hiperlink, lista de drop-down, caixas de lista, caixas combinadas, caixa de seleção, botão de rádio, botão de ciclo, grid de dados, a janela propriamente dita, né? Janela compartimento, janela filho, janela de mensagem, enfim. Tudo que está na interface homem-máquina é um elemento de interface com o usuário. Esse elemento tem propriedade. Oi, alguém está falando? Alguém falou Cadu? Rapaz, eu juro que eu ouvi baixinho. Alô, Cadu? Alô, tá me escutando? Muito baixinho, muito baixinho. Cadu, porque para escrever fica grande. Foi um exemplo que você deu. Quem está falando, só para eu saber? Luiz Flávio. Ô, Luiz Flávio. Bom dia, diga lá, Luiz Flávio. Beleza, Cadu. Olha, você deu um exemplo aí de interface de usuário para acessar um dado de código, para o usuário poder entrar com dados. Existe uma discussão aí, que é o que eu queria, com a sua opinião, que fala que quando você você tem a funcionalidade para manter um dado de código, esse dado de código passa a ser um arquivo lógico. Eu sei que existe essa discussão, tem gente que defende que sim, tem gente que defende que não. Eu gostaria da sua opinião.
É importante a gente ressaltar que dado de código pode ter atributos, né? Não é porque tem atributos que ele deixa de ser dado de código. Agora, vamos supor, por exemplo, um desenvolvimento ágil, que a gente só associa desenvolvimento interativo a ágil, né? Não necessariamente desenvolvimento em ondas, né? Então, vamos colocar o desenvolvimento em ondas, como é comum, como é necessário no desenvolvimento ágil, onde eu tenho uma primeira onda, eu identifico um determinado grupo de dados, que a única justificativa para aquele grupo de dados existir é substituir um código por uma descrição. Na primeira onda, isso foi assim. Só que conforme você vai explorando melhor os requisitos, porque no desenvolvimento em onda, o trabalho de requisitos não acaba antes da programação, então conforme você vai explorando os requisitos, você descobre, revela, que aquele grupo de dados, ele não é simplesmente uma substituição. Que existe, por exemplo, uma norma na empresa que a cada 3 meses o comitê vai se reunir para reavaliar quais são as taxas. O comitê vai se reunir para se reavaliar determinadas políticas. E essas políticas, elas são guardadas como referências nesse arquivo que originalmente nós identificamos apenas como sendo produto de arquitetura, produto de projeto. A minha avaliação é a seguinte: a medição, se é que há medição naquela primeira onda, considera a realidade daquela onda. A partir do momento que aquilo é revelado como sendo uma referência para o negócio e não simplesmente uma decisão de projeto, a gente vai considerar que o arquivo lógico está incluído na nossa medição. E todas as consequências disso, né? Eu não sei se foi esse ponto que você quis colocar, Flávio. Não, ok, Cadu, está bem exemplificado aí, muito obrigado. Tá certo? Então, quando a gente trabalha em ondas, como é necessário no desenvolvimento ágil, mas nem todo desenvolvimento em ondas é um desenvolvimento que segue todos esses princípios do desenvolvimento ágil, a minha recomendação considera o estágio da representação dos requisitos quando da medição, né? Conforme você avança no descobrimento lá dos requisitos, é muito possível que algo que originalmente era um artefato de projeto se revele, na verdade, parte dos requisitos funcionais do usuário, né? Eu vejo isso como muito natural. Agora, qual é o impacto disso na medição? Aí tem que ver como é que são as políticas, né? Eu sugiro o seguinte: que você meça de acordo com a informação que você tem disponível. Então, as medições intermediárias, elas são, na verdade, prévias, e no final se apura qual que é o produto que está sendo entregue, né? Eventuais diferenças são corrigidas nessa medição final. E no Snap eu avalio, na verdade, não cada elemento, eu avalio um conjunto de elementos do mesmo tipo. Então, todas as caixas de texto estão contidas no mesmo conjunto de caixas de texto de determinada tela de um processo elementar, né? Então, vamos tentar entender isso um pouco melhor. Eu tenho aqui um texto que na tela estão fixos. Então, antes se falava cliente e agora se fala parceiro de negócio. O cara, quando vê que esse papo de parceiro, eu já me coloco contra a parede, já dá até medo. E se necessitou, portanto, modificar uma propriedade, né, de alguns elementos da interface com o usuário. Então, o cabeçalho ele teve que ser alterado, rótulos tiveram que ser alterados, botões de rádio, que lá no botão de rádio tinha a palavra cliente, no botão agora vai ter parceiro de negócio. Lista drop-down, né? Na lista drop-down tinha parceiro de cliente, agora vai ter parceiro de negócio. Então você identifica cada tipo de elemento único de interface do usuário. Observe que você não está contando quantos cabeçalhos, você não está contando quantos rótulos, você não está contando quantos botões de rádio. A ideia é que a coisa seja mais simples. Você identifica a
rótulos modificados, há botões de rádio modificados, há lista de drop-down modificada. Então, você não fica contando cada label, cada rótulo, uma coisa mais simples. E aí você avalia a complexidade aqui, né? Quantas propriedades que a gente está aqui modificando? Estou modificando uma única propriedade de cada um desses elementos. Como eu tenho uma única propriedade, eu vou ter 2 snap points para cada elemento dele, né? Então, eu vou ter aqui, eu tenho 4 elementos interface, vezes 2 snap points, 8 snap points. No total, eu teria 20 snap points. Então, observe o seguinte, eu não preciso avaliar as ocorrências de cada elemento. Não preciso fazer um levantamento olhando quantos são os botões, quantos são... A ideia é trabalhar com os tipos, né? Então, a gente vê quantos cabeçalhos, quantos rótulos, e aí quantas propriedades. Só para chamar a atenção aqui, para clarificar, quando eu falo aqui uma propriedade, é uma propriedade do cabeçalho, é uma propriedade do rótulo, é uma propriedade do botão, é uma propriedade da lista de drop-down, né? Então, como é 10, né? Ainda continua aqui com 2 snap points. Cadu, Pedro. Eu estou entendendo, por exemplo, que aqui se encaixa, como aconteceu aqui na DataPrev, alguns anos atrás, a mudança do logo da empresa. Concorda? Perfeito. Mudança do logo nas telas, mudança no logo da correspondência enviada, que é gerada pelo sistema e que tem que mandar, logo nos e-mails, esse tipo de coisa. Aí, no caso, seria uma vez só logo, ou então seria de acordo com Você pegaria quantas telas você tem, quantos relatórios você tem, certo? E multiplicaria isso por 2. Tá legal. Entendeu? Simples assim. Você pegaria quantas telas você tem, observa que não é nem processo elementar, tá? Quantas telas? Certo. Quantas telas você tem, quantos relatórios você tem, e como a gente está falando de uma única propriedade, um único elemento, você vai ter 2 snap points, né? Então, você vai ter 2 vezes a quantidade de telas. Se você tem 1000 telas, são 2000 snap points. Se você tem 1000 relatórios, vão ser 2000 snap points. Simples assim. Legal. Obrigado. Tá bom? Mais algum comentário, senhores? Carlos, bom dia, é o Gelson. É fundamental, tá? Quem está falando? Oi, eu já sou aqui de Santa Catarina. Tenho uma dúvida a respeito desse item. Pois não. No caso, um elemento de tela, um elemento de interface, por exemplo, ele tem várias propriedades. Aqui você está citando um exemplo de uma alteração em um das propriedades de vários elementos. No caso de um desenvolvimento de uma tela nova, por exemplo, se coloca lá o elemento e se altera todas as propriedades. Aí, em HTML, cada elemento assim possui várias propriedades, sem falar do CSS ainda. De centenas, né? Então, aí, essa é a minha dúvida. Tipo, a gente teria que contar todas, porque daí a complexidade facilmente passaria de 16 e o exemplo, assim, como o que a gente tem tentado contar aqui, é que facilmente todos são de complexidade alta, ou a gente está fazendo errado, ou tem um entendimento errado aqui, não sei. Observe o seguinte, se você pegar HTML, por exemplo, né? Se você pegar o CSS, você tem centenas, se não milhares aí de atributos que você pode configurar. Pode. Agora, se você já tem determinado padrão relativo a isso, e quando você vai desenvolver determinada interface com o usuário, você não precisa configurar todas as propriedades, você vai considerar só aquelas que você está configurando, né?
A ideia, caso contrário, como você falou, essa tabela não teria nem sentido, né? Então, se você precisa de uma fonte diferente da fonte padronizada, né, aí você vai ter uma propriedade. Se você vai configurar uma cor diferente da cor padronizada, você vai ter outra propriedade. Se você tem um tamanho diferente do tamanho, você vai ter um tamanho, irmão. Então, não é porque existe aquela propriedade que você deve considerá-la nessa avaliação que a gente está discutindo, certo? Entendi. Salvo engano, assim, o pessoal aqui, os desenvolvedores, eles usam um framework para desenvolver. Então, a ideia é montar em cima daquele framework, daquele CSS, e contar somente as propriedades que seriam alteradas fora esse CSS, no caso. Exatamente. Observa que a gente tem aqui, propriedades incluídas ou configuradas, né? Você não coloca assim, propriedades disponíveis. Então, caso contrário, essa tabela aqui ela não teria nem propósito de existir, porque são tantas as propriedades que a gente tem que isso não faria sentido, tá bom? Respondi esse ponto? Perfeito. Muito obrigado. De nada. Outro colega aqui colocou o seguinte, o Leonardo Nascimento. Cadu, hoje ele está mais tranquilo, não colocou um ponto de exclamação. Em um CRUD, onde as telas de alterar, detalhar, incluir são compartilhadas, conta-se 3 vezes, qual que é o nosso SCU? O nosso SCU não é a tela. O nosso SCU é a tela no âmbito do processo elementar. E na análise de fonte de função, a gente teria um processo elementar para alterar, um processo elementar para detalhar, um processo elementar para incluir. Então, eu colocaria a tela para alteração do CRUD como uma linha, a tela para detalhar como outra linha, a tela para incluir como outra linha. Tá certo, Léo? Beleza. Então, temos aqui um exercício. Opa, Cadu. Quem fala? Aqui fala o Saulo. Oi, Saulo. Olha só, eu estou num sistema que o padrão visual foi totalmente alterado, certo? Então, como é que eu faria essa contagem aqui? Tem um CSS já disponibilizado pela COPD e nós só aplicamos aos componentes. As alterações são inúmeras, ou seja, vai para o nível mais alto. Então, nesse caso de alteração de um padrão, como é que eu contaria? A gente tem que voltar para aquela questão do propósito, né? Você pega esse padrão, né? E o objeto do seu trabalho é só esse padrão ou você tem que reavaliar o sistema inteiro? No caso, tem que avaliar o impacto no sistema inteiro e aplicar o padrão. Assim, praticamente só aplicar o padrão. Mas vamos supor assim, você mexeu no CSS e determinadas telas que antes estavam funcionando deixam de funcionar direito, ou não cabe mais na tela. Normalmente não tem um trabalho relativo a você avaliar não só esse CSS, mas também avaliar esses outros atributos? Inicialmente, nós pensávamos que era somente alterar o CSS e não teria problema. Só depois descobrimos que tivemos que mudar de Tomahawk para Frameface. Aí realmente mudou o sistema todo. Pois é. Normalmente, a gente percebe que esse tipo de modificação, só na teoria que é uma modificação que você muda num lugarzinho só e tudo está resolvido, né? Então, você vai precisar navegar pelo teu sistema inteiro, né? Então, você avaliaria as telas que você vai precisar fazer essa avaliação, né? E para cada tela que você precisar fazer essa avaliação, você vai usar essa tabelinha aqui para determinar quantos snap points que vai considerar. Então, houve mudança em botões, houve mudança em rótulos, houve mudança em cabeçalho. Esse tipo de coisa vira um projeto, isso, né? Vira um negócio mais... Normalmente é uma coisa mais ampla até.
Que nem mudar o logo, né? Parece uma coisa bobinha, mas tem que fazer isso aí o sistema inteiro. Então, o escopo da sua contagem, ele vai ser determinado aí por esse propósito, né? Se você tiver que mexer só no CSS, no mínimo, você vai ter que avaliar isso aí em algumas telas, né? Para fazer essa avaliação se funcionou. Não. Então, o que você vai utilizar para avaliação da CTV nessa subcategoria de interfaces com o usuário. É aquela que esse tipo de decisão, Saulo, ela é tomada naquele preâmbulo da medição, naquela preparação da medição, que é a definição do escopo da sua medição. Tá certo? Conseguiu a sua pergunta? Conseguiu. Praticamente eu vou ter que fazer a contagem do zero, né? É isso que quer dizer. Você vai ter que evidenciar que aquela sua mudança teve êxito, né? E para você evidenciar isso, você vai ter que ter um conjunto aí de telas para comprovar isso. Uma mudança mais ampla, dificilmente você tem um escopo menor do que o sistema inteiro, né? No caso do logo aí que a gente comentou, né? Tem que fazer a intervenção do sistema todo. Agora, vamos supor que por algum motivo eu consiga fazer isso num lugar só. Tem soluções de projeto que eu mudo o logo num canto só. Tem um arquivo logo.jpg, eu mudo esse logo.jpg e aquilo já está resolvido. Não tem que pegar 1000 telas e avaliar 1000 telas. Então, num cenário como esse, eu nem utilizaria a interface como usuário, eu utilizaria o item 1.5, agregando valor por configuração de dados, né? Nesse momento, responder a essas perguntas que a gente está discutindo, que entra a conversa que a gente teve ontem sobre proposta da medição, escopo da medição. Esse exemplo é excelente. O logo pode variar desde eu utilizar a categoria 1.5, que é agregar valor pela configuração de dados, até a categoria 2.1, dependendo de como o projeto foi estruturado para resolver isso, né? Cadu, Quem está falando? alô, Jonatas. Oi, Você falou aí, pegando um contexto aqui que o Gui falou, essa questão da contagem não é bem fácil, a gente precisa da necessidade da tela para evidenciar os itens que estão sendo. Está me ouvindo? Estou tentando ajustar o volume aqui porque estava muito barulho de fundo. Você pode repetir, por favor, bem pausado? Tá, está tendo uma reunião aqui ao lado. Pegando um pouquinho o gancho do falou da resposta anterior, que para a contagem da interface, a gente precisa da tela para comprovar, para evidenciar o que foi feito e justificar a contagem. Mas aí, pergunta, e é uma dificuldade que a gente tem tido aqui nos projetos que a gente está contando pela primeira vez no Snap, e não apenas aplicando essa dúvida para a interface, mas para os outros itens que depende que a gente vai buscar informação muitas vezes no código. Eu tendo apenas a tela, eu não tenho a informação da quantidade de propriedades que aqueles elementos de tela terão. Então, para efeitos de comprovação de auditoria para essa contagem, até que ponto eu devo disponibilizar essas evidências? Até a tela, até o código da tela, porque aí entra na questão. Muitas vezes o código é uma questão proprietária da empresa. Então, até onde deve-se ir esse ponto para comprovar a evidência da função contábil? Enquanto na análise de pontos de função a gente trabalha com o que o produto tem que fazer, né? Ou seja, os seus requisitos funcionais, o Snap, eu estou medindo como aquele requisito não funcional está sendo atendido, né? Então, normalmente você tem algum tipo de especificação técnica, algum tipo de material
que você consegue colocar, olha, isso aqui é diferente do padrão, isso eu vou precisar configurar, isso aqui eu vou precisar incluir. Se você não tiver esse tipo de referência, você tem que estar preparado para, se alguém te contestar, você justificar essa avaliação que você fez, né? Então, por exemplo, você tem lá um código HTML, e naquele código HTML você tem uma propriedade configurada de maneira diferente do padrão. Então, por amostragem, né, você poderia, eu não posso te compartilhar tudo, no entanto, você pode selecionar aqui 10 casos de maneira aleatória para eu compartilhar com você o fragmento que mostra que isso está sendo configurado. Isso não é uma coisa padronizada. Essa seria a minha sugestão, entendeu? Ok. Lembrando que o Snap não mede código, né? Não é para medir código. Então, não é porque o código tem determinada propriedade sendo configurada que isso vai ser considerado na nossa avaliação aqui. Eu tenho que fazer isso com uma visão do projeto, né? Então, Sim. beleza. A Ludmila, ela fez uma manifestação aqui. Eu peço para vocês, quando vocês se manifestarem, tem uma caixinha que está assim, enviar para. E aí vocês coloquem enviar para todos, porque aí todo mundo vê essa mensagem. A Ludmila coloca o seguinte: Cadu, no caso de uma nova tela, desenvolvida para ser um item de menu, nessa tela teremos apenas os hiperlinks para os módulos do sistema. Essa é uma mudança contada no item 2.1? Sim, isso é contado no item 2.1. Cada link será contado como uma propriedade? Cada link, não. A cor do link, sim. A cor que o link fica depois de selecionado, sim. Como o mouse fica quando passa por cima do link, sim. Se a fonte do link é diferente, sim. Então, o elemento link vai ser, nessa planilha aqui, contado como um elemento. E as propriedades que você precisar configurar serão consideradas quando se avaliar aqui a complexidade, né? Lembrando que esse negócio foi feito para ser simples, né? Então, se você tiver que configurar... cadê a tabelinha aqui? Não sei de quais são as tabelas. Se você tiver que configurar mais 16 ou mais propriedades, já não precisa nem continuar fazendo essa avaliação, né? E 10 propriedades, 9 propriedades, já é propriedade pra caramba, né? O que eu vejo como comum é que o que você configura não costuma ter tantas propriedades assim sendo configuradas, né? Bem, respondi a sua pergunta, Ludmila? Então, qual que é a nossa missão agora? Nossa missão é fazer o intervalo. São 11h20, acabou se estendendo um pouquinho a mais. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer 10 minutinhos de intervalo e separar 10 minutinhos para a gente fazer esse exercício que está aqui, tá certo? Mais uma vez, considerem o documento que a gente enviou para vocês, aí, o PDF, né? Para facilitar, porque são duas telas, né? Eu não consigo colocar as duas telas aqui na tela. Então, a gente faz um intervalo de 10 minutos, separa 5 minutinhos para fazer o exercício. Agora, são 11h25, a gente volta, então, às 11h40 para a correção dos exercícios. Missão dada, senhores?